Mas na época, eu lembro que tinha uns caras um pouco mais velhos, dessa turma de molecada da rua, da escola e tal, que eles gostavam dessas piadinhas. Ah, macaco, não sei o quê, tal. Gostavam. Eu não vou falar os nomes para preservar os meus amigos, que ainda são meus amigos ainda hoje, mas na época eu lembro disso. E eu não só lembro disso, porque eu tenho um outro amigo, esse eu posso falar o nome, o Luiz Antônio, que é meu irmão, assim, a gente se conhece desde os 9 anos de idade. O Luiz Antônio é um grande profissional da aviação, é mesmo uma pessoa que eu amo demais, assim. E o Luiz, ele ficava muito pistola com isso. Mas muito. Ele tomava as dores por você? Não, porque falavam com ele também. Ele também? Ele também é negro, né? Então ele é maior que eu. Ele tem quase 2 metros, assim. Já era grandão na época. Mas eu lembro que o apelido dele é Totonho. O Totonho ficava muito pistola, mas muito mais do que eu. Então eu lembro disso, assim, sabe? Da reação dele ficar pé da vida mesmo com isso. Então, essa coisa eu lembro, né? Mas eu também lembro do que os meus pais falavam. Então, assim, meus pais nunca foram militantes, eles nunca falaram para mim, senta aqui que nós vamos te explicar como é que funciona o racismo no Brasil. Eles nunca fizeram isso. No entanto, eles educavam pelo exemplo. Então, minha mãe, por exemplo, ela contava sempre, uma história que eu nunca esqueci, dela chegar no Center Norte, aqui em São Paulo, na Zona Norte, e que era um shopping de Granfino na época. Era muito chique antes. Era chique. A gente vinha de São Bernardo para ir lá, às vezes, para... Foi um dos primeiros, né? Shopping de São Paulo e tal. Então, ela foi no Center Norte uma vez comprar um perfume, né? E meu pai gostava dessas coisas. Então, é engraçado porque meu pai, só um parênteses, meu pai, no primeiro emprego que ele teve, ele conheceu um italiano. E esse italiano, que era o chefe dele, era um bom vivant. Poeta, cantor lírico, não sei o quê. E ele meio que apadrinhou meu pai culturalmente. Então, meu pai aprendeu a coisa boa, música boa, livro bom e tal, com esse sujeito aí, né? Com esse italiano que foi o chefe dele no primeiro emprego dele, que ele tinha, acho, 15 anos, meu pai. Então, ele carregou essa bagagem cultural a vida toda, assim. Então, eu lembro do meu pai ficar falando assim, não, porque eu nem gostava de ler e ele já ficava falando isso. Uma biblioteca que se preze tem que ter Dostoiévski, tem que ter Alexandre Dumas, tem que ter não sei o que. Ele ficava falando isso aí, né? Até que quando ele descobriu que eu comecei a pegar gosto pela leitura, aí pronto. Aí ele ficou feliz da vida, começou a me dar livro, começou tal, não sei o quê. Então, a gente começou a conversar sobre literatura e tal. Então, meu pai tinha muito essa coisa. Então, quando ele pegava um dinheiro, ele gostava de dar presente legal, gostava de comprar coisa cara e tal. Então, ele dava perfume para minha mãe. Minha mãe um dia foi comprar um perfume ela mesma, lá no Center Norte. Entrou numa loja, e aí a clássica, né? Eu queria um Eternity da Calvin Klein. E aí a moça falou, olha, esse perfume é caro, hein? Aí minha mãe falou, mas eu não te perguntei se é caro ou não. Eu falei, eu quero um Eternity. Ela repetiu, falou, olha, mas... não sei, só não quer ver outro, tal, desse jeito. Caramba. Minha mãe falou pra ela assim... Presumindo que ela não tinha dinheiro pra comprar. Ela falou, não, mas eu quero um Eternity mesmo. Tá, ela falou, tá bom. Beleza. Aí ela foi na outra loja, comprou o Eternity e voltou lá. E mostrou pra vender. Falou, então você pega o seu aí, enfia no seu, entendeu? Aqui, ó. Deixou de vender. E foi embora. Então ela contava isso pra gente. Eu era pequeno e eu via ela contando essas coisas. Né? Meu pai, por exemplo, isso eu lembro. Isso assim. Ele foi comprar uma joia, uma corrente, sei lá o quê, uma joia pra minha mãe lá no Center Norte. E aí ele entrou na loja e pediu lá um negócio, tal. Na hora que ele foi pagar, essa época todo mundo usava cheque. Ele foi fazer um cheque e o cara... a gente não aceita cheque. Não, como assim não aceita cheque? Não aceita. Tal. Mas todo mundo paga com cheque. Não, mas não, a gente não aceita. Tem que ser no dinheiro e tal. E aí, ele falou, tá bom. Ele saiu, foi num caixa lá, dentro do shopping mesmo, pegou a grana e pau, jogou no balcão. Tá aí, então tá aí, toma. Curiosamente, ele ficou amigo dos caras dessa joalheria lá, né? Que hoje não existe mais. Eu lembro da Drizum. Drizum Joalheria. Ele ficou amigo. E aí eu lembro que meu pai gostava muito de shopping e ele me levava muito. Então eu entrava com ele no shopping e a Drizum era logo na entrada principal do centro, do lado esquerdo. A gente passava e eles... Ô, doutor Antônio, tudo bem? Vem tomar um café. Tal. Ficou amigo. Ele entrava lá, tomava café, ficava conversando tal. Essa minha correntinha aqui, o presente do meu pai, é de lá. O meu anel de formatura, que infelizmente roubaram, que ele fez questão de comprar, tal, ele comprou lá e tal. Então,
ele ficou amigo dos caras. Mas esses casos, por exemplo, que meus pais contavam, que eram casos reais de discriminação, né? De preconceito, né? Então, a gente aprendeu pelo exemplo, assim, né? Então, tudo isso foi marcante, né? Apesar de nunca ter tido né? Eles nunca fomentaram na gente qualquer sentimento de que a gente não seria capaz de conseguir o que a gente quisesse